Irmãos, a virada de ano, ela produz um misto de sentimentos. E você está aí sentado no seu lugar. Talvez você tenha um desses sentimentos em seu coração. O ano está acabando e no seu coração tenha muita gratidão por 2025. Talvez tenha muita alegria, porque foi um dos melhores anos da sua vida. Você pode estar aqui muito feliz, preparado para louvar bem forte ao Senhor e agradecer e começar um ano tremendamente abençoado por tudo aquilo que você já viveu. Talvez você está aqui com uma expectativa ou receio pelo próximo ano que vai chegar, expectativa positiva de algo que está surgindo, de planos que você tem, ou algo que você ouviu que não estava uma notícia muito boa, um anseio, algo que de repente está permeando o seu coração, aquela questão da ansiedade, de receio sobre algo que vai vir, daquela questão de não saber o que virá. Isso também é um sentimento que pode vir no nosso coração. Talvez pode ser que você esteja aí com tristeza, com dor. Tristeza porque alguns planos que você tinha apresentado ao Senhor não se realizaram. Ou dor porque ao longo deste ano, teve algum dia que o chão literalmente saiu debaixo do seu pé. Algo pode ter acontecido que proporcionou para você uma tristeza muito grande. E nós temos que viver em igreja é isso, nós temos que respeitar cada um dos nossos irmãos, mas acima de tudo levantar aqueles que estão mais fracos, fortalecendo. Por isso que a Bíblia diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra, mas também chorarmos com quem chora. Às vezes você tem um misto de todos esses sentimentos, gratidão por algo, expectativa por outra questão, mas dor, sofrimento por outras coisas que aconteceram. E eu sei que é muito difícil, no meio de todos esses sentimentos, nós nos apegarmos ao Senhor e sabermos como lidar com tudo isso. Até que ponto eu sou grato diante de uma tristeza, de algo que aparentemente só está me proporcionando dor. Ou como é que eu posso somente chorar se eu estou vivo agora respirando? Como o pastor Vitor disse, pessoas, nós sabemos, pessoas que estão num leito de morte, pessoas que estão agora em luto, porque perderam um familiar, quem sabe hoje, ontem. Notícias na nossa cidade, crianças falecendo. E aí você fala, como é que eu posso ficar só triste, se eu tenho tanta coisa para agradecer? Se lá na minha mesa não faltou um prato de arroz e feijão que seja, quem sabe só do arroz. Minha mãe conta a história de uma época da nossa vida, nossa família, que não tinha muito para comer. E mesmo assim, hoje nós estamos aqui celebrando um novo ano, ou seja, o Senhor sempre cuidou de todas as coisas. Então nós não podemos mesmo mergulhar em algo de cabeça sem equilibrar tudo aquilo que nós podemos viver. Talvez você está começando muito alegre e o inimigo está tentando preparar algo para quebrar a sua alegria. E aquele que vive numa alegria muito fora da realidade, ele pode cair muito fácil. É como um balão que estava subindo, Satanás vem querendo estourar e acabar com a sua festa. Então nós temos que saber que a vida do cristão, ela está na palma da mão do Senhor. E o Senhor Jesus nos prometeu que nós teríamos algumas aflições, mas Ele venceu o mundo. E Ele estaria conosco todos os dias. Ele ressuscitou, subiu aos céus, mas prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele está através do Espírito Santo. Eu não sei se você consegue entender isso, mas o próprio Espírito do Senhor habita dentro de mim e de você. E Ele traz esse equilíbrio entre as emoções. E nós precisamos ficar atentos. E eu quero que você se prepare. E eu quero declarar algo profético aqui. 2026 será o melhor ano da sua vida até aqui. Amém? Eu vou repetir, eu quero que você tome posse. Porque no reino espiritual, a palavra tem poder. E quando você diz amém, significa que assim seja. 2026 será o melhor ano da sua vida até aqui. Amém. Você vai tomar posse de grandes coisas que o Senhor tem para fazer e para realizar na sua vida. Você vai viver coisas sobrenaturais, porque o Senhor almeja isso. Nós lemos essa passagem, e eu quero que você preste atenção. O próprio Deus dizendo para um povo, e sabe onde estava aquele povo? Aquele povo estava cativo. Aquele povo tinha acabado de ser lançado num cativeiro pela Babilônia. Eles não estavam na sua melhor zona de conforto, eles não estavam numa área onde pudessem comemorar somente alegrias, mas o Senhor estava prometendo essas palavras que nós dissemos aqui, nós repetimos aqui. Deus dizendo,
conheço os planos que tenho para vocês. E a primeira questão que Deus quer falar para nós, Ele já tem os planos. O que eu tenho visto da humanidade nos últimos tempos é uma correria desenfreada. Quem aqui pode dizer que o ano de 2025 demorou muito para acabar? Ele começou ontem, gente, já estamos acabando hoje, estamos nos últimos minutos de 2025. É uma correria desenfreada, e se você for olhar pela ciência, os dias não deixaram de ter 24 horas. Mas a palavra também nos diz que no final dos tempos, os dias se abreviariam, e nós não entendíamos como era. E hoje estamos vivendo isso. É o final, meus irmãos, é o final de tudo que se aproxima, para nós vivermos a vida eterna na presença do Pai. Os dias realmente estão se afunilando, cada vez mais eles passam no piscar de olhos, mas o Senhor, nesta correria desenfreada da humanidade, sem saber o que era, o que é, o que não é, de repente você tem uma profissão, que a inteligência artificial está ameaçando, você não sabe como é que ficarão os seus próximos dias, seus próximos meses, você está começando um ano que pode ser algo que vai mudar totalmente a sua vida, mas o Senhor está falando para mim e para você, eu já tenho os planos a seu respeito, Ele já sabe tudo o que precisa fazer, e são planos de bênçãos, não de maldição. Nós precisamos descansar enquanto a humanidade corre, sem saber para onde ir, sem ter um parâmetro de onde deve alcançar. Nós sabemos que nós precisamos estar na palma da mão do Senhor, porque Ele já tem os planos a nosso respeito, e esses planos falam de restauração, de cura interior, de esperança, de renovação. Seja qual for o sentimento com o qual você entrou nesse lugar, Deus já tem planos para te sustentar na palma da mão dEle. Seja o que for que o inimigo tentou contra a sua vida, ou contra a sua família, ou contra alguém que você ama muito, quem sabe uma perda que você sofreu esse ano, de um parente, de um familiar, seja o que for, onde o inimigo tentou te tocar, ele não tem mais força do que o nosso Deus sobre a sua vida. E Deus hoje novamente anuncia para mim e para você, eu já tenho os planos. Isso tem que servir de esperança, de alegria para nós começarmos o nosso novo ano. E quando preparava essa palavra, Deus me deu um misto de choro, de alegria, pedindo ao Senhor que estivesse aqui, colocando tudo aquilo que eu estava sentindo também no seu coração, porque a gente tem essa questão da obrigação de transmitir exatamente o que o Senhor está querendo dizer, e não é fácil. Às vezes com as palavras nós não conseguimos, só nos resta pedir ao Espírito Santo, Pai, toca a mente e o coração de cada um deles, para conseguir enxergar. Deus nos dá hoje uma esperança maravilhosa. Pessoas foram diagnosticadas com uma doença grave, às vezes esse ano, estão quem sabe num tratamento, já temos aqui a notícia do Paulo, que foi curado, a cirurgia entrou, operou, e você bem sabe que às vezes depois da cirurgia tem um monte de coisa para ser feita, e a medicina chegou e disse, você não precisa mais nada, está curado. Você pode ter começado algo sem uma expectativa. Você, quem sabe, pode estar precisando de um emprego, de algo novo. Ainda não surgiu a resposta que você pediu. Quem sabe você fez uns pedidos em 2025, lá no comecinho. Pastor, o ano está acabando e não se respondeu. Mas Deus está trazendo para mim e para você. Eu tenho os planos na minha mão. E nós precisamos entender que o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, já tem tudo planejado para nós ao longo desse ano que está começando. Isso precisa motivar a nossa vida para acordar todos os dias. E eu quero que essa palavra volte na sua mente quando você mais precisar. Naquele dia que talvez você iria acordar desanimado, eu quero que você lembre que o Senhor falou. Talvez você não lembre quem falou, não sabe o nome do pastor que falou, não vai lembrar da minha imagem. E melhor para você, porque senão você vai ter pesadelo também à noite. Tomara que você não lembre. Mas que você não se esqueça que o Senhor tem planos para a sua vida. Seja o que for que surgir, algo muito bom ou algo muito ruim, saiba que está tudo nos planos do Senhor. Mas pastor, como é que algo muito ruim está nos planos do Senhor? Eu me lembro que muitas vezes eu aprendia grandes lições com dor. Porque a dor, por exemplo, para alguém que é da área profissional, a dor que causa muscular quando você está fazendo esforço repetitivo, muitas vezes vem trazendo aquela dor, mas ela está fortalecendo você para ser um profissional experimentado,
Quem sabe você sofreu tanta dor de cabeça em 2025, quando estava trabalhando com planilhas, fazendo, eu não sei que área você trabalha, uma área braçal, minha área é braçal. Eu sou técnico em manutenção elétrica. E você pode ter sofrido muitas dores de cabeça, mas você aprendeu, e você se tornou um profissional melhor, ainda melhor, em meio às dores. Tudo é plano do Senhor. Eu às vezes tenho que trabalhar em serviços em lugares confinados. O corpo fica dolorido, tem hora que você vai sair e não sente a perna, não sente o braço, depende do que você estava fazendo, está confinado, sai com dores. Às vezes a dor demora 2, 3 dias para passar, mas foram experiências que produziram ainda mais conhecimento. E essas são as dores que às vezes virão para a nossa vida. No reino espiritual, às vezes você recebeu uma notícia ruim esse ano, mas ela está produzindo algo melhor, porque faz parte do plano de Deus para mim e para você. O seu Deus, aquele em quem você confia e a quem você confiou a sua vida, tem planos traçados para você, e são planos bons, são planos abençoados, e você não pode se esquecer disso, amém? E para você continuar descansando na mão dele, você tem que se permitir ser conduzido por ele. Deixe ele te conduzir pelos planos que ele já tem, porque eis a questão. O Senhor tem planos, então por que é que nós não conseguimos nos alegrar em meio a todos os planos que Deus tem? Sabe o que é se alegrar mesmo naquele dia que era para ter tristeza? É a paz que excede o entendimento. Por que que a gente não consegue viver todos os dias com essa paz? Porque às vezes a gente não se deixa ser conduzido por Ele. Se eu te disser que eu vou mandar a localização de uma casa para você ir fazer uma visita, para você participar de uma festa, você vai ligar o seu GPS e vai seguir a instrução dele até o final para poder chegar no endereço. Não é assim que a gente faz? Se a gente vai para uma outra cidade que não conhecemos, os endereços, os nomes das ruas, a gente liga o GPS e vai até o final e pede para ele não começar a falar assim, sinal de GPS perdido. Só quem está num lugar totalmente diferente, ou numa rodovia, ou no centro lá da capital de São Paulo, a gente chega lá, um monte de faixa, e a hora que você mais precisa, sinal de GPS perdido. A gente entra em desespero, porque a gente quer seguir o GPS e ser conduzido por ele até chegar no endereço. Aquele medo, né? A gente ouve muita notícia do Rio de Janeiro, que o GPS manda para um lugar louco e acaba parando num lugar totalmente perdido. E muita gente morre por entrar em lugares que não deveriam, porque o GPS não guiou mais. Mas veja bem, o GPS humano, ele falha, e ele pode nos deixar na mão. O Senhor é como um GPS espiritual, sussurrando aos nossos ouvidos o caminho que Ele tem, para que a gente viva os planos que Ele já tem a nosso respeito. Mas aqui na terra a gente nunca vou desligar o GPS, tem que chegar lá no centro de São Paulo, nunca fui para lá, vou desligar o GPS e vou tranquilo. A gente não faz isso. Mas com Deus, a gente vai começar um ano que a gente não sabe nada do que virá. Nós fazemos planos, entregamos nas mãos do Senhor, vamos consagrar aqui o novo ano, mas o fato é que não sabemos como é. Mas ao longo dos dias, a gente desliga o GPS, a gente para de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ser conduzidos e permitir que Ele nos conduza pelos planos que tem. Nós não podemos traçar planos fora daquilo que o Senhor já tem, porque eu tento traçar planos para a minha família. Tenho 3 filhos. A mais velha, a Júlia, estava aqui tocando violão, 16 anos e meio. E os mais novos são gêmeos, o Daniel e a Ana Luísa, estão com 12 anos. Eu tento traçar planos para o futuro deles, mas eu sou falho. Eu posso errar nos planos. Se eu não estiver ligado no dono da vida deles, no Deus, o Pai verdadeiro deles, eu posso falhar com eles. Por isso que eu já ensino eles, conversa com o pai de vocês. Se um dia você achar que o papai e a mamãe estão apertando muito, fala com o pai de vocês. Está pegando no meu pé, Deus. Esse pai que o Senhor me deu, essa mãe que o Senhor me deu, está pedindo para eu acordar cedo demais. 10h30 da manhã é cedo demais. Lá também acontece ou só lá em casa? Eu falo para eles, conversa com seu pai, porque se o seu pai me ver agindo errado, ele vai puxar a minha orelha em sua defesa.
Mas se o seu pai vê que eu estou seguindo o plano que ele tem para a sua vida, ele vai puxar a sua orelha. Então seja corajoso. Quando você achar que está apertando aqui, fale com seu pai. Isso também me alivia. Se eu estiver errando, eles vão orar e Deus vai me orientar para voltar para a rota. Mas se eu estiver acertando, o pai vai me deixar com as costas largas, eu posso continuar. Não deixe de ser guiado pela voz do Espírito Santo. O Senhor quer te guiar para os planos que Ele tem. E Ele vai te conduzir ao melhor que Ele tem para a sua vida. Ele vai te conduzir para aquilo que é o melhor. Ele vai pegar a sua mão e vai direcionar você, mas você precisa estar abastecido para continuar andando. Se eu te disser que eu estou te dando um carro de presente, está parado ali na frente, e ele estiver sem combustível, esse carro hoje é inútil. Ele não vai sair dali. Ele precisa ter combustível. E como é que a gente faz para ter combustível? A gente precisa levar até o posto e ir completando, para não deixar faltar no meio do caminho. Se eu sair numa viagem aqui e não calcular o combustível, chega no meio do caminho aqui, eu não chego no meu destino, está sem combustível, vou estar parado lá dependendo da ajuda de outras pessoas. E para você ser bem conduzido pelo Espírito, você precisa estar abastecido. Como é que você se abastece? Estando na casa do Senhor. Onde o mundo tem pregado que Deus habita em qualquer lugar, que você é a igreja onde você estiver, é mentira. Nós só somos igreja juntos. Deus está conosco em qualquer lugar, mas existe o ambiente para eu adorar individualmente e para eu estar abastecendo coletivamente. E na igreja nada pode substituir. Estando juntos, nós fortalecemos um ao outro, nós oramos uns pelos outros e nós somos abastecidos. É por isso que o inimigo sopra tanto para as pessoas, para não estarem, porque sabe que fará muito bem para nós. E ele nos odeia, ele quer que a gente esteja longe do Pai, nunca unidos com o Pai. Então se abasteça da presença de Deus na sua casa, mas também na igreja. E que bom que você está aqui hoje, amém? Esteja sempre abastecido, e Deus te levará e te guiará. Então, confie que Deus já tem os planos, e deixe Ele te conduzir. E por último, se entregue de todo o seu coração. O último verso diz: vocês me procurarão, e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. E em 2º livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se entregue de todo o seu coração. Você precisa crer com toda a sua força que Ele tem os planos. Mesmo nos dias maus, Ele tem os planos. Deixe que Ele te conduza, mas seja de todo o seu coração. Você pode chegar vários dias na presença de Deus para cumprir uma tabela. Eu preciso me ajoelhar antes de dormir, senão o papai me castiga. Não, é mentira, mas não vá por obrigação. Eu preciso me consagrar antes de sair, porque pode acontecer uma tragédia no caminho, então por medo eu vou orar. Não precisa ser por medo, mas entregue-se de todo o coração. É por saber que saindo de casa, sem a graça dEle, sem a proteção dEle, a gente está fadado a fracassar muito. Se entregue de todo o coração, a ponto de saber que a vida não gira somente em torno das suas necessidades, mas que o Pai conta comigo e com você para concluir a boa obra dEle. Alguns de repente têm um chamado para pastores. Alguns de repente têm um chamado para intercessores, para recepcionistas, para professora das crianças, mas alguns às vezes só têm o chamado para orar por vidas, por almas, por amigos, por familiares. Todos nós temos um chamado para fazermos diferença, somando para o reino do Pai. E quando nos entregamos de todo o nosso coração, Ele traz para nós a existência dos planos que tem, também no que Ele conta conosco. E quando a gente sai somente da nossa vida, da nosso olhar somente para o nosso umbiguinho, a gente começa a ver que pessoas têm problemas, que pessoas estão com situações piores do que as nossas, e essas pessoas não sabem a quem recorrer. E nós já temos um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, e nós temos a receita para apresentar para eles. Nós temos um Deus poderoso que cuida de nós. E muitas vezes, quando eu fui correndo para apresentar questões diante do Pai, ao abrir o coração e buscar de todo o coração, Deus me levava a não apresentar questões minhas. Pai, mas eu preciso falar daquilo. Não, ora primeiro pelo fulano. Não, ora primeiro pelo Joãozinho que ele está precisando. Ora primeiro por aquela irmã que veio desabafar e está precisando lá na casa dela. Tá bom, pai, mas daqui a pouco eu vou falar, fica tranquilo, agora ora por isso, ora por aquilo. E eu saía da oração exausto, cansado, e Deus já tinha transbordado, mas alegre, feliz,
Ô pai, mas eu acabei nem falando do que eu precisava falar. Fica tranquilo, filho, eu já estou cuidando de tudo. Simplesmente pelo fato de buscar de todo o coração, o diabo não quer que você entenda, e às vezes a gente não entende mesmo, o quanto é preciosa uma oração que nós fazemos de coração. Uma palavra, um Deus te abençoe para alguém que está servindo a gente, numa padaria, num sacolão, num supermercado. Um simples Deus te abençoe, dito de todo o coração, pode mudar a vida de pessoas. Então busque ao Senhor de todo o coração, porque quanto ao Senhor, os olhos dele, imagina nesse momento Deus olhando toda a terra. Os olhos dele estão percorrendo a terra a fim de se mostrar forte para aqueles cujo coração é inteiramente dele. Dá para você entender? Eu não sei você, mas eu quero que meu coração esteja totalmente na palma da mão dele. Porque eu só preciso fazer isso, e nós cantamos aqui, é pouco para um rei, mas é um coração, é tudo que eu tenho, entregando para o Senhor. Quando o nosso coração é totalmente dele, e está na palma da mão dele, ele se mostra forte em nosso favor. Isso tudo é o que Deus tem para fazer ao longo de todos os dias de 2026. Ele quer que a gente não se esqueça que os planos já estão feitos, e Ele sabe cada segundo, até aquele que vai doer mais, se lembre disso, Deus já sabia, e Ele está com você. É claro que você deve orar por proteção, deve vigiar para não cair nas garras do maligno, mas Deus estará lá com você em toda e qualquer circunstância. Ele não te abandonará, e Ele deseja ter liberdade para te guiar. Dê a mão para o Senhor e fala: Pai, me leva. E tem momentos que você vai estar tão derrubado, que você vai falar: Pai, por favor, me pega no colo, eu não tenho força para andar. Mas se você fizer tudo isso de todo o seu coração, você vai experimentar, como eu disse, o melhor ano da sua vida até aqui. Você vai viver coisas sobrenaturais de um Pai todo-poderoso, que não erra. Os meus planos com os meus filhos podem falhar, mas o dele não. Os meus planos estão baseados numa visão horizontal, mas o dele enxerga todas as coisas. Deus enxerga o que está acontecendo aqui nessa rua. Essa parede nos limita, mas do alto Deus sabe o que tem lá. Tem momentos que você vai querer sair correndo. Terá dias de 2026 que você vai querer sair correndo, iludido por um sonho só seu, ou um insight que o inimigo tentou trazer na sua mente. Mas o Deus que habita em todo lugar vai estar lá do lado dizendo: filho, não vai. E Ele sabe o que estará te esperando. Ele sabe que poderá te fazer mal. Respeite a voz do Senhor, deixa Ele te guiar. Quando você se entregar de todo o coração, você sentirá a voz do Espírito, e vai ter momento que Ele vai te dizer: filho, agora é a hora de sair. Mas pai, eu não sei o que tem lá. Pai, está chovendo, acho que é da minha cabeça. E o pai vai falar: filho, é a hora de sair daqui e ir para lá. Vai com chuva e tudo, vai com vento e tudo, vai na luz do dia ou à noite, mas vá, porque Deus quer te guiar. E se seu coração estiver totalmente na palma da mão dele, ele vai se mostrar forte por você. E o povo de Israel foi levantado para que os outros povos soubessem o quanto era bom pertencer a um Deus todo-poderoso que cuidaria de tudo. E esse povo começou a ter prosperidade, que é a ausência de necessidade. Eles começaram a alcançar territórios, começaram a vencer, mas o inimigo começou a contorcer tudo isso. E eles acabaram se perdendo do caminho e não deixando que Deus os guiasse. Eles acabaram esquecendo que Deus tinha os planos, e nós não podemos mais fazer. Talvez ao longo da sua vida, da sua caminhada cristã, ou da sua caminhada de vida, que você de repente se tornou um cristão esse ano, de repente você se apegou mais ao Senhor esse ano, quem sabe na história da sua vida você quebrou a cara muitas vezes, mas eu quero declarar aqui: esse ano não. Esse ano você vai se alegrar muito, com muitas alegrias, vai se alegrar muito sentindo paz que excede o entendimento, mesmo em dias de dor, porque você estará na palma da mão do Senhor, vivendo os planos que Ele tem para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês almejam. Amém? Louvado seja o Senhor por tudo isso. Quero declarar mais uma vez: o ano de 2026 será o melhor de todos que você viverá até aqui, em nome de Jesus. Amém?